galera, como é que a gente pode ter construção de curvas, né, sendo cobrada essa coisa pra gente no Enem? O que a gente tem que pensar? Toda vez que a gente falou em curva, tem que pensar que a gente vai ter que exercer alguma força para fazer esse cara fazer uma curva, porque naturalmente ele só vai andar em linha reta. Lembra da lei da inércia? Quando a gente não tem nenhuma força, o corpo tende a manter o movimento retilíneo uniforme para ficar em equilíbrio. Então, quando a gente fala de força e curva, a gente vai estar falando de força centrípeta, né? Que é um tema que a gente já viu, e mais especificamente, aceleração centrípeta, né? Que toda vez que a gente tem uma força, a gente tem uma aceleração. Como é que isso pode ser cobrado para a gente? Normalmente associando, né, ao movimento dessa curva de algumas maneiras. Ou pode ser algo relativo a movimento planetário, que às vezes a gente tem também isso sendo explorado, ou pode ser às vezes relativo apenas a um movimento normal do seu dia a dia. O que você tem que lembrar? Quando a gente faz uma curva, a aceleração que a gente faz, que a gente precisa ter para realizar essa curva, ela tem um certo limite para que isso seja alguma coisa até aceitável para o ser humano. Você não pode ter uma aceleração tão brusca, isso pode causar algum impacto, alguma lesão, né? E é isso que muitas questões exploram, a questão da máxima aceleração que a gente pode ter e a partir daí utilizar a aceleração centrípeta de um modo mais focado para uma situação, né? E aí essa aceleração centrípeta, coisa mais importante a gente lembrar, né, o nome já fala para a gente que ela sempre aponta para o centro. Então qualquer questão de força e aceleração centrípeta, ambas têm que apontar para o centro da nossa curva, da nossa trajetória. Tudo bem? Como é que a gente pode ter um exemplo disso sendo cobrado para a gente no Enem? Vamos lá para a nossa questãozinha. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trens-balas. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a central do Brasil do Rio e a Estação da Luz, que é no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas, como eu tinha falado, no limite da aceleração, né? Você não pode ter uma aceleração tão brusca a ponto de causar alguma lesão, algum problema para o passageiro. Considerando-se que a aceleração lateral, confortável para os passageiros e segura para o trem, né, seja de 0,1 g, onde g é a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes do trajeto deveriam ter um raio mínimo de aproximadamente quanto? Qual é a ideia da questão? Você pensar no raio da curva. Você não pode ter uma curva tão fechada numa velocidade tão rápida, né? Não só pelo passageiro, dependendo da curva, o trem pode tombar, né? Pelo excesso de aceleração que ele pode ter, a inércia dele não vai, pela lei da inércia, ele vai tender a fugir pela tangente. Lembra dessa parte? Tem que tomar cuidado com isso. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, é uma questão de aceleração centrípeta, onde a gente usa a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E ele fala que a velocidade aceitável é 0,1 vezes g, que é o 10, né, a aceleração da gravidade. Só que antes da gente continuar, de onde surgiu esse número, né? Eu tinha que calcular a velocidade com que esse trem vai percorrer esse movimento desde o Rio até São Paulo. Então a gente pode pensar numa velocidade constante, e aí ó, a gente tem o ΔS sobre ΔT. Os 403 km eu já passei para metros, porque lembra, a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então achar essa velocidade em km por hora não é muito aceitável, não é uma opção muito legal. Já passei para quilômetros e o tempo, que era 1 hora e 25 minutos, são os nossos 85 minutos que eu tenho. Então 85 minutos passando para segundos, basta a gente multiplicar por 60. E a gente acha que a velocidade média é de 79 metros por segundo. E é essa velocidade que a gente vai usar no cálculo da nossa aceleração centrípeta. A gente já tinha o valor da aceleração, conseguimos agora a velocidade para descobrir o raio da curva, né, o raio aproximado. Resolvendo essa conta, a gente acha que dá mais ou menos, né, 6.241 metros de raio. Só que na questão ele fala qual é o valor aproximadamente. Daí dentro das opções, a melhor ideia, né, o que chega mais próximo é a letra E, com 6.400 metros para o raio de curvatura dessa nossa trajetória aí do nosso trem.